Tô fraco hoje, gente. Meu Deus. Ah, mas o povo falando que o professor tava de barba, tava de visual novo e agora tá aí com a cara pelada de novo. Ah, não aguento. É meio. Até não é. Bastante gente elogiou, mas é muito chato. Meu Deus do céu. Nossa. Quem tem barba que diga, viu? Tem que ter muita força de vontade. Não é fácil. Só um pouquinho, pessoal. Tá, tranquilo. Estão me ouvindo bem? Estão vendo aí tudo certinho? A aula deve ficar gravada daquela forma com que estão as outras lá, tudo certinho, tá? Então, hoje, falando da questão do histórico, pessoal, a questão do histórico do direito consumidor é extremamente tranquila, né? Então, a ideia é o quê? Fazer a contextualização histórica, né, para a aula de hoje, disciplina, né, e Estado, Constituição, coisas relacionadas a isso, né? O objetivo dessa primeira aula, tratar dessa evolução, alguns marcos internacionais e nacionais que a gente tem com relação a isso. O direito do consumidor tem vários elementos, assim, que, digamos assim, fenômenos, né, eventos históricos que causaram um grande reflexo no direito. Às vezes, em outros ramos, a gente não consegue fazer esse mesmo desenvolvimento, esse mesmo link da forma com que é tão objetivo dentro do direito consumidor. Então, no direito consumidor, eu posso dizer, olha, tal coisa gerou um reflexo dentro do direito que a gente tem hoje. Isso fez com que houvesse uma preocupação, houve um compromisso em criação de uma norma, de criação de uma legislação. Então, é por isso que é interessante falar um pouquinho com relação a esse histórico de uma forma um pouquinho mais aprofundada, né? Então, a gente aborda origens, vai falar lá do Kennedy, né? Por incrível que pareça, a gente tem um pezinho lá nos Estados Unidos, ao falar de direito do consumidor, menciona o que existe nas orientações da ONU, né? O que a ONU fala com relação a isso, e a gente vem no Brasil pré-constitucional e Constituição advento do Código de Defesa do Consumidor. Então, esse é o roteiro, assim, do que a gente tem que falar de como que o direito do consumidor surgiu no mundo e no Brasil, propriamente dito, até redundar no Código de Defesa do Consumidor que a gente tem e que é uma lei por demais específica e que não é assim tão abrangente. É uma lei de cento e pouquinhos artigos, né? Que a gente, assim, por isso, dá para se dar o luxo de entender de onde que ela veio para efetivamente falar dela pontualmente um por um, né? Dá para mencionar também que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei diferente das outras, ao ponto que ele funciona, sim, do jeito que é feito a sua divulgação, né? Então, ele é um código que começa falando de política, como que deve ser, trata de conceitos básicos, trata de direitos básicos e fala até de coisas assim um pouco mais elaboradas. Mas é uma lei que vale a pena realmente imprimir o livrinho e sair distribuindo como vários órgãos acabam fazendo, porque se o leigo ler, ele vai ter uma possibilidade de entender alguma coisa. O que é diferente da grande maioria das outras legislações, que tem como pré-requisito o conhecimento de diversos conceitos, elementos, coisas elementares, assim, para que você consiga, de alguma forma, entender o que a lei está querendo dizer, né? Eu nunca vi desta forma, mas é que eu vivo do direito há muito tempo já, né? Tenho muito tempo de cadeira já.
Então, para mim, faz parte da rotina o linguajar, o jeito, a forma dos textos jurídicos, de tudo, há muito tempo. Mas desde quando eu comecei, eu não achava que o mundo jurídico tinha uma linguagem própria, tinha um idioma próprio, assim, né? Mas o fato é que se você fala com qualquer outra área assim, do conhecimento, com qualquer outro tipo de pessoas, eles já falam, nossa, mas que complicado, por que esses termos? E eu, às vezes, tento falar da forma mais objetiva possível. Né? Já mencionei para vocês em sala, esses dias, dando aula para o pessoal da administração, né? Eles acham que eu falo extremamente enrolado. Eu falei, meu Deus, gente, é mais simples do que eu falo, realmente é difícil de imaginar como que vai tratar-se do direito de uma forma mais objetivo do que eu faço, tá? Mas só mencionando. Vejam, pessoal, origens históricas, né? Vejam que ficou uma bosta meu slide porque eu não conferi a sequência dele, né? Mas, primeiro, dá para falar lá do Código de Hammurabi. Código de Hammurabi, 1700 anos, 1750 anos antes de Cristo, né? Ele vem lá da Babilônia, né, pessoal? E já trazia consigo preocupação com relação à proteção de comprador, né, responsabilidade por defeito, problema com lucro abusivo, né, problema com juro, pessoal. Então já existia preocupação com essas coisas, que obviamente que 17 séculos antes de Cristo ainda não se falava em direito do consumidor, mas existia a preocupação, né? Então essas preocupações com o que a gente chama hoje de uma relação consumerista existe desde da lei de Italião, né? Que é olho por olho, dente por dente. Então já existia naquela época, séculos antes de Cristo, algumas normas, algumas especificações já codificadas lá no Código de Hammurabi, na Babilônia, que mencionavam coisas com relação a isso. Adulteração de alimentos, fiscalização, né? Então, tinha várias coisas, assim, várias preocupações antecedentes ao Código de Hammurabi, e o Código de Hammurabi fez o que? Ele codificou, ele organizou a coisa. É a mesma situação que nós podemos pegar com a nossa CLT. O que é a CLT, pessoal? Por que ele tem um nome diferente? Que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, quando foi criada a CLT, foi pego todo aquele monte de leis trabalhistas que tinha, reorganizado e feito uma consolidação, feito uma codificação. É um código de direito do trabalho, que na verdade é uma consolidação das leis que estavam vigentes até ali. Teoricamente, todos os outros códigos são mais ou menos isso, mas não de uma forma tão expressa quanto a CLT para nós é. O Código de Hammurabi, lá, séculos antes de Cristo, fez a mesma coisa. Ele compilou, ele organizou, ele codificou diversas leis que vigiam naquela época. Então, é anterior a isso as preocupações com a relação de consumo? Com certeza. Tá? Nós vamos ter diversas situações onde a gente pega isso. É interessante aqui no quadrinho, pessoal, que dá para a gente ver exemplos, né? Então, por exemplo, o artigo 229, da onde? Do Código de Hammurabi. Tratava lá, construtor que edifica casa, que desaba, matando o dono. Construtor é executado. Veja como era bem eficiente o direito naquela época, né? Putz, construiu o troço caiu, matou o dono, mata quem construiu. Fácil, simples, né? Se fere o filho do dono, vai lá e fere o filho do construtor, e assim por diante. Muito próximo da lei de Italião, olho por olho, dente por dente, né? Ah, então existia isso, responsabilidade do construtor. É uma forma de responsabilidade civil, logicamente, voltada para uma relação de consumo, para alguma coisa que eu estou adquirindo para suprir minhas próprias necessidades, e é aí que mora a ideia do consumidor. Tem uma correlação hoje? Claro. Se você pegar o artigo 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, você vê lá, responsabilidade objetiva por vício construtivo. Ah, foi contratado para construir um negócio, o negócio não funciona, responsabilidade objetiva. Não tem que mostrar o porquê do erro. Deu erro, você é responsável. E assim por diante. Tá? Artigo 233, pessoal. Casa desaba sem morte, construtor refaz sem custo, paga
os reparos. Então, caiu a casa, não matou ninguém, beleza, não precisa matar ele, não precisa fazer nada com ele, mas ele tem que reparar tudo, tem que fazer a casa de novo, tá? Reparo, barra restituição no Código atual de Defesa do Consumidor, a mesma coisa a gente vai ter. Então, artigo 27 e 227, vejam, lá no Código da Hammurabi, falava que barco defeituoso, o construtor tem que refazer o barco em 1 ano. Imagino, né, que não fosse um bote, né, fosse um barco realmente para uma navegação um pouco maior. Lembrando que na antiguidade nós tivemos assim um grande desenvolvimento do comércio por conta do comércio marítimo, né? Foi o que ligou um continente a outro, um país a outro, fez a possibilidade de grandes escambos, grandes negócios, foi a navegação. Então existia uma grande preocupação naquela época, né? E existe também uma garantia legal por defeito no Código de Defesa do Consumidor. Então, existia lá, existia. Existe hoje, com certeza, só ampliou, né? Na questão da dívida, pessoal, o Código da Hammurabi dizia que o devedor tinha que entregar ao vendedor, né, a colheita ou equivalente mais juros, né? Hoje tem que reparar de forma integral os danos, né? Se o vendedor morria, o comprador recebe 5 vezes o valor. Aqui a gente não tem uma correlação específica, né? Mas eu comprei um negócio do cara que morreu, né? Eu podia cobrar até 5 vezes aquilo, alegando um prejuízo, alegando alguma situação que teria que ser estudada melhor para entender, porque 5 vezes não faz muito sentido. Mas é lógico, celebrei o negócio, não consegui obter aquilo que eu queria, eu tenho direito, sim, de buscar uma indenização, de buscar alguma coisa que supra o meu direito, que é por conta de eu não ficar no prejuízo, tá? Então, é bem relacionado com o que a gente tem hoje. Vejam lá, bens oficiais não vendáveis, né, contrato quebrado, direito perdido, né? Então, atualmente, né, nós vamos ter vedação de práticas abusivas. Lógico, também temos coisas que não podem ser comercializadas e não é porque eu comprei que eu vou poder cobrar tudo de volta. Não, dinheiro perdido. Então, comprei um terreno que era público, na praça. Puxa vida, vou ficar com o terreno porque eu comprei? Não. Eu tenho direito ao dinheiro de volta? Provavelmente eu deveria saber que o terreno era da praça, eu não vou ter direito nem ao dinheiro depois, tá? Então, coisas que já existiam 17 séculos antes de Cristo, quando foram codificadas, existiam a partir dali? Não, existiam antes, porque 17 séculos antes de Cristo, elas foram codificadas, leis que já existiam. Para que serve isso, pessoal? Para nós entendermos que o que nós temos de preocupação hoje com relação ao consumo já existia lá no passado. Muito antes de Cristo, já tínhamos aí situações relacionadas a isso, tá? Então é muito tempo? Sim. Só para demonstrar, nada aqui é novo. O problema é o mesmo, tá? Só muda os envolvidos. Mas é muito redundante, é muito normal que esses problemas efetivamente existam. Passou o tempo, evoluiu, passamos por várias situações, né? Se a gente chega na idade moderna, eu vou dizer para vocês, né? Que a idade moderna é o século XX, o que impera? Liberalismo econômico. Pensando, né? Antes do liberalismo econômico, você tinha... Fique à vontade, pessoal, qualquer coisa pode falar. Antes do liberalismo econômico, você tinha o poder oriundo do rei, né? O rei não precisava de lei e não precisava de julgador, porque a palavra dele era a lei, era a decisão. Então, tudo era dele. Com o tempo, né, as pessoas vão se, digamos assim, se insurgindo com relação a isso, entendendo que isso não é uma coisa legal, que não é justo, que não é assim que a vida devia funcionar. E daí a gente chega na idade moderna, né? A gente chega no século XX com a ideia dos máximos liberais. E o liberalismo é o quê? Tirar totalmente do governante, do governo, do Estado e passar para o cidadão. Então, o liberalismo tem a ver com isso. O direito não é do Estado, o direito é meu. O direito é do cidadão e não mais do Estado. Então, a gente tem aí uma corrente muito grande com relação a isso, né? Dentro disso, nós temos os extremismos, por exemplo, com relação ao niilismo, nós vamos ter o anarquismo, figuras que brigaram ainda mais com a concepção que a gente tinha no passado porque não eram satisfeitas com elas. Mas
o liberalismo evoluiu, né? Então, nós tivemos aí como reflexo de Revolução Industrial, né? O Código do Napoleão, o próprio Código Civil de 2016, ele foi feito com base nesse descontentamento, né? E sempre colocando a vontade, a autonomia, o liberalismo como de uma forma soberana, né? Então, a autonomia da vontade, o princípio básico, né? O pacta sunt servanda, igualdade de formas, mínima intervenção estatal, contratos livres, responsabilidade subjetiva, ou seja, o cara vai pagar se provar que ele realmente causou o prejuízo, tá? Então, essas são as máximas que vigoravam lá no começo do século XX. Então, a gente tem, assim, um Estado diminuindo bastante, né? E surgindo muitos direitos relacionados ao cidadão, né? Então, nós tínhamos aí, tem um produto defeituoso, tem que provar a culpa, com base no artigo 186 do Código Civil de 16, né? Então, nós temos essa situação, né? Contrato de locação era tratado com igualdade, não tinha, assim, vulnerabilidade presumida. Então, a ideia das relações antes, né, a ideia das relações na Idade Moderna, no século XX, sobre, aqui no Brasil, a lógica do Código de 16 é o quê? Todos são iguais perante a lei. Não existe um protegido, não existe alguém em condição de inferioridade, porque o máximo do liberalismo é de entender que todos têm os mesmos direitos, né? Lógico, né? Não foi para sempre assim. Nós tivemos vários problemas que vieram desde a crise de 29, pronunciamento do Kennedy lá em 62, os PROCONs que começaram a surgir no Brasil desde 76, né? A orientação da ONU lá em 85, são coisas que servem para quê? Demonstrar que não se estava feliz com a forma colocada, com o direito posto naquela situação. Então, muito comum, você pode pegar esse desenvolvimento, saiu do rei, foi para a sociedade como um todo, liberalismo, né? O anarquismo, aquela coisa assim, bem livre, propriedade é meu, eu comprei, eu faço o que eu quiser, né? Então, esse é o máximo que a gente chegou. Como o século XX, mesmo esse máximo, a gente viu que nós só tiramos o tirano do trono e colocamos ele na frente da sociedade, porque quem tem bastante ainda continua mandando, ainda continua tirando vantagem. Daí surgiu a necessidade, durante o século XX, da criação de mecanismos que saíssem um pouco da lógica individualista e trouxessem coisas do âmbito social, né? São as questões aí que a gente pode colocar com relação ao desenvolvimento do Código de Defesa do Consumidor, das necessidades com relação à defesa do consumidor durante o século XX. Esta situação, pessoal, nós podemos pegar da mesma forma no direito do trabalho. De quando que é a nossa CLT? De 1940, né? E a mesma coisa aconteceu com o direito do trabalho, da mesma forma com que aconteceu com o direito do consumidor. Por quê? Porque era uma classe que precisava resguardar o seu direito. É bastante coisa, não dá para ignorar aquela situação. Então, eu preciso efetivamente de um mecanismo que regulamente isso de uma forma mais efetiva, que seja mais justo, porque a sociedade não estava mais entendendo que da forma com que estava vivendo, estavam de uma forma justa, ok? Nós podemos dizer que houve uma passagem, então, do Código de 16 para o Código do Consumidor em 90, graduativa, né, que foram inúmeras brigas sociais e um desenvolvimento bastante grande no decorrer do século XX, que trouxe essa situação para a gente, né? Primeiro, né, quando eu tratava com relação ao Código Civil, é todo paritário, né? Autonomia plena. Todo mundo é igual perante a lei. Quando eu venho lá no Código de Defesa do Consumidor,
que é no final do século XX, eu digo que eu reconheço a vulnerabilidade. Prevalece o entendimento que a vulnerabilidade existe e ela está na lei. Então, enquanto o direito do civil parte da igualdade, o direito do consumidor parte da ideia da desigualdade entre as partes, né? Daí nós vamos ter regras específicas com relação a algumas coisas, vamos ter algum momento que eu vou ter do Estado de manter toda essa coisa como limite do nosso direito. Ao passo que a lógica do consumidor, eu tenho a ideia da boa-fé, tentar manter as questões de forma equilibrada, estar ciente em problemas com a abusividade da vulnerabilidade do consumidor e assim por diante. Então, neste seara, durante esse de 1920 a 1990, a 2000, foi evoluindo isso, a ideia de tanto faz se tem me preocupar com isso, reconheço a vulnerabilidade, trago valores sociais para dentro do sistema jurídico do consumidor e crio direitos, né? Reconheço vários direitos específicos do consumidor, inverto ônus da prova, a interpretação mais favorável do contrato, dou a possibilidade de discutir onde ele mora. Então, trago inúmeros mecanismos para quê? Para tentar equiparar a distância que existe, tá? Então, começa o século XX pensando que todo mundo é igual, como um reflexo do desenvolvimento que o direito teve no passado. Antes alguém mandava muito. Então agora todo mundo é igual. Isso é o começo do século XX. Durante o século XX, inúmeras brigas, e eu termino o século XX reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor e, inclusive, com um Código de Defesa do Consumidor calçado em tudo isso, tá? Movimento dos consumidores modernos, né? Lógico, né? Pós-guerra, nós tivemos o quê? Criação de mecanismos de produção em massa. Nós temos aquela coisa da criação das grandes fábricas, né? Das grandes indústrias, que ficou famoso como, por exemplo, com aquele filme do Charlie Chaplin, sabe? O Tempos Modernos, que ele vai trabalhar numa linha de montagem tipo Ford, assim, e ele faz um monte de bobagem, porque ele está trabalhando na linha de montagem, mas aquele filme é o que ilustra super bem a questão da produção em massa. Nós temos uma massificação, uma produção muito grande. Então, e com isso, surge cada vez mais problemas, riscos, acidentes realmente na relação de consumo, e eu preciso regulamentar isso, tá? Então, quando isso acontece, eu crio uma monstra de uma estrutura, de um lado, para vender e lucrar, e ter um mecanismo com relação a isso, e o consumidor do outro lado, sem ter como reclamar, sem ter como buscar os seus direitos, muitas vezes situações absolutamente limitadas. Então isso faz com que eu tenha movimentos diversos, né? Insurgências, né? A sociedade começa a ferver por efetivamente não estar satisfeito com aquele funcionamento, de modo que surge a visão nova com relação à proteção do direito do consumidor. Beleza? Quando comecei, pessoal, né, digo para vocês assim, que eu falei que nós sofremos uma influência direta dos Estados Unidos com relação à defesa do consumidor. É interessante, pessoal, que o John F. Kennedy, em 1962, ele fez um discurso. E no discurso dele, ele fez uma mensagem ao Congresso dos Estados Unidos, né, em 15 de março de 1962, e nesse discurso ele falava que o consumidor é o maior grupo econômico desorganizado. E ele está certo. Né? Quem é consumidor? É todo mundo é consumidor de alguma coisa. E essas pessoas são naturalmente organizadas? Não. Com certeza ele está certo e isso deve vigorar até hoje. O maior grupo econômico desorganizado. São inúmeras pessoas que compram para suprir a sua necessidade. Eu compro a mesma coisa que o meu vizinho compra e eu nunca parei para discutir com o meu vizinho qual é o melhor jeito de comprar, quais são as vantagens da grande maioria das coisas que eu faço. Por quê?
por conta da característica de que quando você fala em direito ao consumidor, eu posso estar falando no carro que eu vou comprar, que é um investimento de 100 mil reais, que eu troco uma ideia, que eu vou para a internet pesquisar antes de comprar. Mas o que realmente faz a diferença é o pão, é o móvel, é as bobagens que você compra, inúmeras que você precisa, que você compra no dia a dia, e que essas você não tem preocupação, você não vai atrás de ver. Então, claro, existe direito consumidor numa relação maior, mas o que realmente faz a diferença, por conta de serem muitas, é aqueles diversos negócios pequenos que realmente movimentam todo o mercado. Tá? Então, ele colocou o consumidor, o maior grupo econômico desorganizado. Com certeza, faz total sentido. Né? Além disso, pessoal, ele fundamentou a sua fala em 4 pontos. Primeiro, esses sujeitos têm que ter uma preocupação especial com a segurança dos consumidores. Tá? Então não é porque ele compra uma coisa simples, tem que ter uma preocupação absurda com relação a isso. Né? E às vezes a gente fala assim, preocupação com segurança, né? Eu penso, né? Nossa, na minha época, uma série de coisas hoje que são banais eram absurdas na minha época, a gente nem pensava. Né? Andava de Kombi com o pai no banco da frente, desde nenê. Né? Andava de Fusca pulando de um banco para o outro, quem diria que usa cinto? Né? E assim por diante. Outra coisa que eu vejo assim, nossa, eu era louco por ir naqueles parques de diversão, em todos aqueles brinquedos malucos, né? Agora se vira e mexe, vê um caboclo morrendo num troço daquele, né? Que loucura que a gente fazia no passado. Então, o consumidor, ele não está ligado a todos os riscos que ele corre, porque ele faz inúmeras negociações efetivamente pequenas, não dá atenção específica a todas elas e precisa ter alguém num âmbito um pouco maior, com condição de olhar, viu? Mas aqui está desequilibrado o negócio, aqui tem que tomar mais cuidado, aqui está gerando prejuízo. Tá? Então, existe sim uma necessidade de preocupação com a segurança. Precisa se preocupar com a segurança? Sim. Mas isso não é o diferente, gente. Por quê? Porque segurança tem que se preocupar com a segurança de todo mundo. Então, não preciso ser consumidor para dizer que o Estado tem que prover a minha segurança. Mas é claro, o Estado não pode deixar com relações de consumo desequilibradas por falta de segurança aconteçam, não sejam regulamentados. Então, primeira coisa, segurança. Mas, inegável. Só que talvez assim, não tão importante para nós aqui nessa disciplina, por quê? Porque é redundante com diversos outros direitos, né? Com diversos outros pontos que nós temos. Noutra seara, pessoal, a gente tem a informação. E a informação, pessoal, ele não sabe exatamente tudo o que envolve o que ele está adquirindo. Ele não sabe quais são as limitações, ele não sabe o que pode ser feito, qual é a forma certa de usar, né? Então ele não sabe se realmente aquilo funciona para ele ou não, ele não sabe quando que é lucro, quando que não é lucro, qual é o jeito certo de usar. E teoricamente, quem está do outro lado da balança, o fornecedor, é um cara que faz aquilo para viver, que ele estudou o produto de cabo a rabo para saber exatamente aonde que ele vai ter mais lucro, ok? Então, a barreira, o muro, a diferença entre o conhecimento do fornecedor com o consumidor é muito grande. E, com certeza, aqui um diferencial absurdo do direito consumidor é lembrar sempre que o consumidor está numa condição de inferioridade, está numa condição de que ele não sabe exatamente tudo o que está ali. Então tem muitas coisas, tem muitas evoluções, tem muita coisa que muda com o tempo e o consumidor muitas vezes só vai no embalo. E é lógico, tem que existir uma certa garantia para ele com relação a isso. Né? Então, assim, a gente passa constantemente por alterações absurdas e a gente não sabe exatamente e vai na onda. E quando trata-se de relação de consumo, muitas delas valores pequenos, a gente acaba passando por cima daquilo sem se preocupar. Então, segurança, óbvio.
Informação, direito próprio do consumidor, que você não tem reconhecido como um direito, como uma coisa tão básica assim, mas que a informação faz total diferença na relação de consumo. Escolha, né? Eu tenho que ter liberdade ao adquirir aquele produto que eu quero, que eu estou almejando, para escolher da forma com que eu quero, né? Então, segurança, ótimo. Informação, fundamental, né? Eu tenho que garantir que o sujeito tenha acesso à informação para que ele saiba, para que ele possa avaliar. Tem tudo isso, eu vou garantir a ele agora, dentro do que ele está achando melhor, que ele escolha o que ele quiser. Tá? Então, essa liberdade de escolha também faz a diferença. Além de que ele tem que ser ouvido. Né? Não deu certo, deu, por quê? Vou fazer como? Vou fazer assim, vou fazer assado. Né? Então, eu tenho estas situações de uma forma bem clara. Né? Então, 4 pontos que foram mencionados por Kennedy lá no Congresso americano, que criaram, assim, uma coisa muito grande, que são os pilares do direito do consumidor moderno. Preocupação com segurança, com informação, com o direito de escolha e de ser ouvido, de poder reclamar, ok? Dentro disso, pessoal, nós tivemos na sequência, né? Por que na sequência? Porque Kennedy falou isso em 62, no Congresso dos Estados Unidos. Na sequência, isso foi tão legal que nos anos 70, 80, em Estocolmo, né, foi feita uma conferência da ONU, foi levantado o tema pela ONU, e em 1973, a ONU oficialmente reconheceu aqueles direitos mencionados por Kennedy. Né? Então, Kennedy falou lá em 62 do direito consumidor e elencou direitos básicos: segurança, informação, escolha e de ser ouvido. E esses direitos realmente são fundamentais, são diferentes e nós precisamos que eles sejam reconhecidos, tá ok? Então, dentro desta lógica, dentro do pronunciamento de Kennedy, influenciou as conferências da ONU, que reconheceu formalmente, em 1973, a necessidade de que os direitos mencionados fossem acolhidos. Né? A Resolução 39, né, de 248 da ONU, lá de 85, em uma Assembleia Geral, lançou diretrizes para os Estados-membros. Né? Então, você quer fazer parte da ONU, você está aqui com a gente, então você tem que proteger contra riscos à saúde os consumidores, tem que garantir que esse sujeito receba uma informação honesta, né? E que tenha acesso à reparação e à educação. Por quê? Porque proteger o consumidor primeiro, saúde, ótimo. Agora, informação honesta é não ser enganado. Gente, quanta coisa já foi passado, quanta bobagem a gente já ouviu, quanta propaganda no passado existia fazendo promessas absurdas, né? As pessoas compravam as coisas achando que ia dar certo, né? E que ia funcionar, que ia resolver, e estava muito longe disso. Então, lá nessa época, saiu uma resolução da ONU dizendo: olha, aqueles valores que nós reconhecemos no passado, né? E já vamos dizer um passado distante, né? Porque foi lá em 73. Em 85, a ONU lança, né, uma resolução colocando como diretriz para os estados que fazem parte dela. Olha, o que nós reconhecemos lá no discurso de Kennedy em 73 tem agora que ser implementado para os senhores. Tá? Então, foi lançada a obrigação por conta da ONU em 85 por conta de uma resolução. Essa resolução, pessoal, ela impactou na legislação interna. Como assim? Quem faz parte da ONU teria que, de alguma forma, colocar dentro da legislação interna deles, nas leis supranacionais, né, a defesa àqueles valores. Porque senão a ONU, pera lá, você não está fazendo o que eu estou pedindo. E neste momento aqui, a ONU tinha uma força muito maior do que ela tem hoje.
né? Hoje está na moda, o povo não dá bola para a ONU, vamos ver o que o Trump está fazendo, vou sair da ONU, no Conselho, não quero saber, não quero mais dar dinheiro, né? Hoje em dia, assim, nunca tivemos um período em que a Organização das Nações Unidas estivesse tão descredibilizada, né? Eles estão com um problema desde financeiro, né, de apoio, de uma série de situações, né, que nunca foi tão grande. Não é o que acontecia nessa realidade. Então, nessa época, lá de 85, a situação era completamente diferente, a ONU estava forte e os estados precisavam da ONU. Então, o que a ONU fez? Olha, você precisa implementar estes valores dentro da sua legislação. Tá? Então, a ONU, por meio daquela resolução, inspirou leis nacionais, inspirou que os estados fizessem alguma coisa. Vejam assim que é interessante. A resolução da ONU é de 85. A nossa Constituição foi construída na Assembleia de 88 e de 87, né? Construíram ela lá, montaram, e em 88 ela foi promulgada. Então vejam como casa exatamente discurso, reconhecimento, orientação da ONU, sai um negócio em 85, a nossa Assembleia Constituinte vê, tem uma obrigação de fazer o negócio por conta que a ONU mandou, coloco que a ONU mandou no texto constitucional, e isso teve um desdobramento até criar o nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, diretamente, né, colocado, ligado ao que o presidente americano fez em um discurso ao Congresso americano. Nós não conseguimos fazer uma ligação tão direta de um pronunciamento americano com uma legislação nossa, como existe dentro do direito do consumidor. Professor, mas já era uma dor que a sociedade estava tendo. Se os caras não falassem, ia estar aqui do mesmo jeito. Sim, concordo. Mas será? Né? Se tem uma coisa da qual eu desconfio bastante, é a qualidade técnica do nosso legislador. Né? Então, o nosso legislador faz assim algumas coisas que são realmente absurdas. Não porque a gente não tem jurista bom, nós temos jurista bom, só que nós temos um político ruim, né? Então, daí o jurista bom vai lá e faz um projeto fantástico, e daí os caras não aprovam. Eles fazem um projeto de um Código Civil em 74, né? Que ele é aprovado em 2002, com 26 anos de demora. Com 26 anos de demora, o Código Civil que foi aprovado já era velho quando foi aprovado. Então, o que eu digo? O nosso legislador é o problema. Não é o problema quem faz a lei, quem assessora. Tem muita gente boa, né? E todos os projetos, as coisas, foram feitos estudos pertinentes. O problema é que, às vezes, o processo legislativo demora demais. Às vezes, o processo legislativo permite que um desses legisladores desqualificados que nós temos faça um monte de penduricalho, coloque um monte de coisa que não tem nada a ver dentro da uma lei. Né? Então, desvirtua muitas vezes aquilo que a gente está procurando, porque nós sabemos que o nosso Congresso é um balcão de negócios. Então, por isso que a gente tem problema com a nossa legislação. Mas nesse caso aqui foi bem interessante. 60 e pouco, o discurso passou, tivemos a orientação, 85 saiu a resolução da ONU, 88 saiu a nossa Constituição, depois de um tempo saiu o nosso Código de Defesa do Consumidor. Vejam que é bem objetivo a forma com que isso foi conduzida, a forma com que isso foi feito e deveria ser feito desta forma mesmo. Tá? Antes de 88, no Brasil, né, lógico, nós tínhamos aí a vigência do Código de 16. Hoje nós temos o Código Civil de 2022, mas antes da Constituição de 88, ainda estava a vigência do Código 16. Saiu a Constituição de 88, continuou vigorando o Código de 16, até sair o Código de 2002, que foi promulgado e começou a valer em 2023. Né? Então, bem objetivo. Né? Desde a Constituição, nós saímos da igualdade formal, né? E vamos mais para próximo, após a Constituição, a ideia lá da isonomia jurídica de Rui Barbosa.
Qual que é a ideia da isonomia jurídica de Rui Barbosa? Tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais de forma desigual na proporção da sua desigualdade. Então, esse é o princípio da isonomia jurídica de Rui Barbosa. Até a Constituição de 88, pessoal, o nosso país era regido pelas ideias do liberalismo. As ideias do liberalismo eram pacta sunt servanda e igualdade formal. Todo mundo é igual perante a lei. A partir daí, que a Constituição, que nós chamamos da Constituição Cidadã, a Constituição que veio se preocupar com problemas sociais, muda o viés do liberalismo, do direito privado para o foco no social. Então, nós tivemos essa alteração, né? E, lógico, né, a questão da desigualdade ela é fundamental em alguns ramos do direito, basicamente naqueles direitos de uma geração um pouco posterior, que é o caso do direito do trabalho, que é o caso do direito do consumidor. Nesses dois direitos, você sai da ideia de que trabalha porque precisa, consome porque precisa. Quem que manda? O patrão. Quem que tem dinheiro? Quem que manda? O fornecedor. E assim por diante. Esses dois ramos dos direitos saem da ideia absolutamente contrária da igualdade formal. Ele sai e vem para a questão de desigualdade. É a segunda parte do princípio da isonomia do Rui Barbosa, onde eu busco igualar a relação por meio de um tratamento diferenciado dessas pessoas que estão em situações diferentes. Essa desigualdade fática, pessoal, né, vem do quê? Das relações de consumo. Então, o consumidor, efetivamente, ele é o quê? Vulnerável, porque tecnicamente, juridicamente. Porque eu faço uma compra, o fornecedor faz diversas, estuda, prepara. Tá? Eu vou comprar um negócio numa imobiliária ou numa concessionária de veículos. A concessionária de veículos sentou, pegou um contrato, estudou, tomou todos os cuidados tal, e ele vai me vender um carro. Quer comprar o carro? Quero, assine aqui. Eu assino. Eu vou discutir, eu vou saber, eu tenho conhecimento técnico, jurídico para avaliar aquilo? Não, não tenho, gente. Não tenho nenhum conhecimento para fazer aquilo. Ao passo que quem está me vendendo, claro que fez isso. Né? Então, uma situação assim, bem clara. Tem uma história que eu sempre conto, né? Que eu trabalhei na Fiat muito tempo atrás. Quando a Fiat começou a vender carro, pessoal, tinha um negócio lá que era o Milha Online. Como eu trabalhava no CPD, eu ajudava o pessoal que vendia os carros. Então, como é que funcionava? O cliente vinha lá no computador, na época não era internet como era hoje, era uma rede que a gente entrava na fábrica, tal, fazendo um monte de coisa diferente. E a gente fazia um pedido do carro, na época era só Milha Online, né? Uno Milha Online, né? Daí a gente comprava escolhia o carro e a fábrica dentro de alguns dias mandava o carro para o cliente. Então foi a primeira vez que teve no Brasil a possibilidade de você fazer um pedido direto na fábrica de uma coisa para o consumidor final, assim, uma coisa bem diferente que existiu. E foi colocado, vendeu muito, toda aquela situação. Como eu era o sujeito que sentava na frente do computador e fazia um pedido, e eu fazia direito, os caras me colocaram o seguinte em um mês. Olha, tem aqui um contrato, ele tinha um contratão preenchido, assim, que a gente tinha feito. Você vai, enquanto pede o carro, você vai explicar para o cliente o contrato, beleza? Beleza. Era a minha função. Um belo dia, vem um professor de direito, Wilson Jerônimo Comel, que era um dos bambambam de direito civil de Ponta Grossa, professor de direito civil da UEPG. Ele não foi meu professor, graças a Deus, que ele era chato pra caralho, mas ele foi professor da outra turma, dos meus colegas de turma ao lado. Eu era da turma B, ele era professor da turma A. Chega ele e a esposa para pedir um carro. Daí o Edi vai lá, vou explicar o contrato. Você acha que eu vou ser burro de explicar o contrato para o Comel? Lógico que não. Eu peguei o contrato e falei, ó, professor, a minha função é explicar o contrato. Mas eu não vou fazer isso para o senhor vai fazer diferente. Eu vou lhe dar o contrato e o senhor vai me explicar. Ah, ele ficou todo faceiro, começou a explicar a situação. E daí tinha uma bendita cláusula que dizia assim, se o carro subir, né, você dá um sinal hoje, mas se o carro subir
a fábrica vai arcar com 50% e você com 50%. Então o carro era 10 mil, foi para 12. Você paga 1.000 e a fábrica paga 1.000. Vou vender o carro para você por 11. Beleza? Beleza. Tinha este compromisso no contrato. Ninguém nunca questionou isso, né? A mulher do Comel, que estava junto do lado da esposa, pergunta: e se o carro baixar de preço, como é que vai funcionar? É do mesmo jeito? Daí o Comel pensou um pouquinho e começou a responder ela de forma fundamentada. Mais 30 segundos ele perdeu a cancha e disse: não, não, mas a sua pergunta é idiota. Tinha que ser mulher para perguntar isso. Onde já se viu, o carro jamais vai baixar de preço. Você é idiota. E os dois começaram a se matar na minha frente e eu tive que quase que apartar o casal de velhinhos na minha frente. Foi uma experiência bem tranquila. Ah, porque era um contrato que regulamentava uma relação de consumo, que estava tentando proteger uma série de situações e de algo bem novo que aconteceu. Eu conto sempre essa história porque o Comel aqui na região é uma figura assim folclórica no direito. Né? Então nós temos assim o nome do Comel como assim referência em inúmeras situações e ter tido a oportunidade de fazer isso para mim foi uma situação bem diferente. Ponto, né? Faz de conta que nós estamos numa aula presencial, voltamos para a aula de verdade, tá, pessoal? Considerando também que eu não tenho tanta coisa assim para falar hoje, tá, pessoal? Deixa eu ver como é. É, vamos fazer o seguinte, vamos falar mais um slide e a gente faz um intervalinho, beleza? Pode ser? Tem alguém me ouvindo? Beleza. Beleza, beleza. Então vamos lá, tá? Então passamos para o próximo. Aqui a gente entendeu até onde, como que a gente chegou na Constituição. Puxa vida, por quê? Porque tinha uma insurgência no século, a ONU saiu uma instrução, aquela instrução saiu bem providencial próximo à nossa Constituinte, a Constituição colocou isso nela e efetivamente nós tivemos lá no artigo 5º, 32, dever do Estado, promover a defesa. Então o Estado deve promover. Colocou-se isso como cláusula pétrea, ou seja, aquelas coisas que não podem ser retiradas do texto constitucional. Né? Então, ordem econômica. Mais do que isso, né, pessoal? Nós vamos lembrar aqui que, por mais que não esteja especificado, né, esse dever do Estado é promover a defesa do direito do consumidor. Ok? Então, está lá no artigo 32 do Código, não é nem do Código, da Constituição Federal, está lá como direito fundamental, uma cláusula pétrea, um direito reconhecido ao cidadão de que eu não posso, em hipótese alguma, suprimir a defesa do consumidor do texto constitucional. Nós podemos mudar um monte de coisa dentro da nossa Constituição, mas isso é fundamental e isso não pode sair de lá. Por quê? Porque isso é uma dor antiga, né? Então, a gente acabou de ver que isso é uma dor que existe desde que foi codificado pela primeira vez em 750 a.C., lá na Babilônia. Que não foi a primeira vez que isso é mencionado, porque o código foi apenas uma compilação de normas que já existiam. Então, antes de 17 séculos antes de Cristo, e hoje nós estamos 20 séculos depois de Cristo, nós temos essa dor. Então, a nossa Constituição diz claramente: olha, é direito fundamental o direito do consumidor, tem que estar resguardado. Então, é um direito básico do cidadão e a gente precisa com que isso seja efetivado. Tranquilo, pessoal? Então, é um pouco cedo, mas a aula não é tão comprida, tá? Então, vamos fazer o seguinte: fazemos um intervalo agora, 8h07, voltamos 8h30, tudo bem? Ok, Ok. Então, Certo. beleza. 8h30 a gente volta, falamos um pouquinho, 9 e pouquinho já estão liberados. Tranquilo? beleza. Beleza.
E aí, pessoal, estão por aí? Tamo aí, professor. Sim. Vamos lá, então. Sim. Eu acho que Sim. agora já dá para fazer chamada, pessoal. Vamos ver se é isso mesmo. Então lá, Fernanda tá aí? Presente. Tá. A Gabriel? Presente. Tá. Vitor Hugo? Presente. Beleza. Adriele? A Adriele não tá. Alessandra? Tá ali. Presente. Ana Caroline? Acho que não. Ana Maria? Presente. Antônio Anselmo? Que não. Antônio Júnior? Presente. Bruno Eduardo? Presente. Tá aqui, Sujanoski. Cristiane? Presente. Dayana? Edenilson? Presente. Eduardo? Helenice? Presente. Enzo? Tá ali. Presente. Evelyn? Tá ali. Presente. Faline? Tá ali. Presente. Fernanda Aparecida? Eu acho que Acho que essa é a agora não Fernanda é que eu chamei lá em Aparecida, é a cima. outra. E agora é a outra Fernanda aqui, né? É, a outra Fernanda. Oi, Tá. professor, As presente. duas estão aí. Graziele? Presente. Gustavo? Presente. E o Gustavo Cacol. Estão os dois aí. Igor Alexandre? Presente. Igor Polaco? Presente. Ivone? Presente. Jackson? Tá ali. Jaqueline? Presente. Jéssica? Presente. Aí. João Mauri? Presente. Karine? Karine, acho que não tá, não. Lorena? Tá ali. Luiz Guilherme tá Presente. ali. Marcos tá ali. Marcos tá ali. Maria Fernanda tá ali. Presente. O Patrick saiu agora e foi atender uma ocorrência. Ricaele Presente. e Ricardo tá ali. Presente, professor. Silvana também. Tô aqui, professor. Sirlene tá ali. Tassiele tá ali. Presente. Thaís Alessandra Presente. e Tainá Glinski tá aqui. Professor, Presente, tô aqui. Quem? Ivone, professor, eu não sei se na hora de responder o professor escutou. Então, eu acho que não, mas eu já corrijo aqui, Ivone. Só um minuto. Eu respondi, eu vi que o professor ficou olhando, eu acho que não saiu o microfone na hora do Não, mas microfone. Ivone Suma eu escutei sim, tá aqui. Então tá bom, obrigada, desculpa aí, professor. Beleza? Não, tranquilo. Mais alguém, pessoal? Então, beleza. Vou diminuir aqui.
Voltando para a aula, pessoal, tem mais algumas coisinhas para a gente comentar. Lembrando que é uma disciplina tranquila, né? Então, direitos fundamentais, na Constituição de 88, elencou a defesa do direito do consumidor como cláusula pétrea, ou seja, um direito fundamental que não pode ser suprimido. Não coloquei para compartilhar a tela? Não, está aqui. Né? Então, tá lá, pessoal. Voltamos para a aula, né? Então, ordem econômica. Ainda você vai ter essa questão. Meu saco. Você ainda vai ter essa situação dentro do texto constitucional, lá no artigo 170, defesa do consumidor como princípio. Então, o inciso 5º do artigo 170 da Constituição elenca como uma coisa fundamental, né, como um princípio, né, que eu devo tentar equilibrar as relações de consumo. Por quê? Porque, naturalmente, a relação de consumo é desequilibrada. Tá? Então, por uma questão de inferioridade, que nem sempre é econômica, né? Às vezes é por informação, é por desinteresse, por uma série de situações, eu vou ter o consumidor numa condição de desequilíbrio frente ao fornecedor. E a função da lei, colocado como princípio no texto constitucional, é buscar equilíbrio para essa relação, é tentar fazer com que a coisa torne-se harmoniosa. Lembrando que ela tende a não ser harmoniosa, ela tende a não ser uma coisa assim tão tranquilo. O normal é que exista realmente um conflito de interesses. Por isso, um direito de uma geração posterior, aonde eu vou reconhecer assim a diferença, a necessidade de proteção, um direito efetivamente protecionista. Não é um direito da relação de consumo, é um direito do consumidor, daquela parte que precisa ser protegida. Né? Nós vamos falar muito aqui e raríssimas vezes nós vamos falar de algum direito que não é do consumidor. Nós vamos dar direito a reconhecer alguma coisa a alguém que não seja ele. No artigo... Aí, pessoal. Velho já, pessoal. Vocês devem saber o que é isso. Ato das disposições constitucionais transitórias, né? Claro, velho isso, né? Por quê? Porque tratava de quando foi criada a Constituição lá em 88, do mecanismo de como então, ele trata daquela transição da Constituição anterior para a Constituição nova. E como a Constituição criou uma série de direitos, uma série de coisas diferenciadas, a gente precisou criar esse negócio para que fazer essa adaptação, dizer como que seria a integração das leis novas ao nosso sistema jurídico. Dentro do ato das disposições constitucionais transitórias, nós temos, por exemplo, uma coisa que hoje em dia já está superado, né? Mas você teve, por exemplo, alteração de prazos, como que era antes e como que era depois. Então, você tem uma regrinha tratando como que se fazia conta do prazo vigente. Nós tivemos uma regrinha que colocou para o legislador infraconstitucional a obrigação de, no prazo de 120 dias, né, que dá 4 meses, criar o Código de Defesa do Consumidor. Considerando que a Constituição foi em 88, que no final de 88, começo de 89, ela começou a vigorar, né? Nós, assim, mesmo que o legislador constitucional tenha colocado 4 meses para elaborar a lei, nós sabemos que o Código de Defesa do Consumidor não saiu dentro de 4 meses, né, pessoal? O nosso Código de Defesa do Consumidor foi promulgado em 90. Então, ele levou mais 2 anos para ser feito e não os 4 meses que a Constituição previa. Então, o ato das disposições constitucionais transitórias deu para o legislador infraconstitucional um prazo de 4 meses para fazer um Código de Defesa do Consumidor para regulamentar aqueles direitos que foram garantidos na Constituição. Como nós somos brasileiros e o nosso legislador é de quinta qualidade, ele colocou um prazo para ele mesmo que ele mesmo não conseguiu cumprir, né? Então, em vez de fazer em 4 meses, ele levou 2 anos para fazer, mas 2 anos até que é pouco, né? Até que foi rápido, pessoal. Teve coisa que demorou muito mais. Então, quando foi promulgado, lá em 11 de setembro de 90, criou todo um novo sistema, né?
todo um mecanismo de proteção do consumidor, que é o que nós vamos falar daqui para frente, né? Então, são normas de ordem pública. Quando eu falo norma de ordem pública, pessoal, eu tenho que lembrar vocês que é aquela norma que não interessa à vontade. Norma de ordem pública não precisa nem alegar. O juiz pode conhecer de ofício, tudo bem? Então, não é uma coisa assim, o juiz viu o que é, ele vai lá e aplica. Tá? Então, não é um interesse da parte, é um direito público, tá? Norma de ordem pública. Tá na letra da lei, é direito do consumidor, pode ser resguardado a qualquer momento, tudo bem? Então, assim, muito comum esta situação, e a gente vai ter assim, uma presença bem clara disso, e é fácil da gente imaginar essa situação, né? Bem tranquilo, pessoal, sem nenhuma dificuldade. Vejam lá, o que eu posso mencionar. No Código de Defesa do Consumidor, como um microsistema, né, ele tem que se relacionar com os outros ramos do direito. Tem? Obviamente que tem. Então, ele se relaciona de uma forma bem clara. No entanto, pessoal, é autônomo, né? Ele tem autonomia em relação ao direito civil. Nós vamos dizer assim, olha, o direito civil, gente, ele é uma coisa que existe e é a regra geral do mundo jurídico. Vamos dizer, o direito civil está organizado, codificado antes da nossa Constituição. Já existia um Código Civil, já existiam as ordenações manuelinas lá, que era antes do Código 16, que já vigoravam aqui, ok? Então, nós temos essa situação, isso falando só do Brasil, sem pensar em falar do mundo, né? Então, lógico, direito civil básico. Vou falar de direito do consumidor, eu sempre tenho que estar pensando assim, por uma questão de especificidade, né? Então, eu tenho mecanismos de solução de antinomias jurídicas. Antinomia jurídica é quando eu tenho um fato jurídico e, aparentemente, eu tenho duas normas que cabem sobre aquele fato. Então, existem algumas formas de fazer isso ser resolvido. Eu vou pegar aquela que foi criada por último. Eu vou criar, por exemplo, outro mecanismo mais utilizado, mais eficiente, aquela que é a mais específica. Então eu tenho o Código Civil, que trata de compra e venda, e tenho o Código de Defesa do Consumidor, que trata de compra e venda. Em relação de consumo, tiro a regra geral e aplico a norma especial. Então, quando eu falo direito do consumidor e direito civil, são sistemas, o direito civil, um sistema e um microsistema do direito consumidor que convivem harmoniamente. Por quê? Porque por uma questão de especificidade, por mais que aparentemente a mesma coisa seja regulada pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, quando trata-se de consumidor, eu aplico a lei mais específica. E muitas coisas no mundo jurídico faz dessa forma. Por exemplo, relação de cliente com o advogado, né? Então, como é que funciona? Aplica o seu Código Civil? Não necessariamente. Aplica o seu Código da Advocacia, tem um Código de Ética da OAB. Lá regulamenta a relação cliente-advogado? Regulamenta. Então é aquela lei que a gente aplica. Então, aplica o seu Código de Defesa do Consumidor? Não, porque tem uma lei específica para tratar. Então eu vou sempre pela especificidade? Sim, é uma das formas mais eficientes de resolver a antinomia jurídica, eu tentar resolver os problemas pela questão da especificidade. Aquilo que é mais específico é aplicado ao caso concreto. Beleza? Beleza. Então, o direito do consumidor é autônomo? O que foi feito para ele tratar especificamente, bem pontual. Não, sobretudo, tá? Ordem pública e interesse social. As normas são cogentes, não pode ser afastado. Não posso dizer, nesse caso aqui, eu não quero aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Não posso. Até porque o consumidor está numa condição de inferioridade, ele não pode abrir mão disso. Proteção irrenunciável, tá? Então, dá para abrir mão disso? Não dá, não tem como, não dá para fazer. Por exemplo, eu tenho um processo de um sujeito que comprou um caminhão numa concessionária em Curitiba.
Caminhão novo? Não, não era um caminhão novo. Era um caminhão seminovo que estava lá para vender. Ah, beleza. Puxa vida, chora, negocia. E daí a concessionária saiu com a seguinte proposta. Tudo bem, eu te dou esse desconto, mas você assina um termo e abre mão da garantia. Não vou te dar a garantia do caminhão a esse preço de negociação. Beleza. Meu cliente assinou o termo? Assinou. Falou comigo? Não. Falou muito tempo depois. Tá? Mas efetivamente foi tratado. Falou disso. O que aconteceu, pessoal? Infelizmente, poucos meses depois, o motor do caminhão fundiu. E o motor era uma coisa meio carinha. Vamos chutar uns 50 mil, assim, não sei quanto hoje. Na época era uma coisa cara. Vamos jogar uns 50 mil. Entrei com o processo. O que a concessionária falou? Viu? Ele abriu mão da garantia, juntou o termo e fomos discutindo. Quem ganhou o processo? Eu ganhei. Por quê? Porque o direito do consumidor é irrenunciável. Ok? Dá problema? Não dá. Norma cogente, irrenunciável, direito público. Bem claro. Ele está numa condição de inferioridade, ele não tem poder para fazer isso. Ok? A gente fala mais com relação a isso no momento específico. Então, autonomia e heteronomia. Então, função social do contrato e liberdade para contratar. Autonomia no tocante à liberdade para contratar. Então, eu sou livre para contratar? Sim, tranquilamente. Liberdade total. Vou poder contratar do jeito que eu quiser, da forma que me interessar. Beleza? E heteronomia, vou tratar de uma forma um pouquinho diferente, porque este contrato, mesmo assim, estando de acordo com a liberdade, está lá com base nos princípios do próprio direito civil, né, que é uma regra geral, eu vou dizer para você assim, eu tenho esta necessidade, no entanto, vou respeitar desde que eu atenda um interesse um pouquinho maior. Então, é livre para contratar desde que respeitada a função social do contrato. Autonomia com relação à liberdade, heteronomia, tratando de uma forma diferenciada com relação a algumas normas, principalmente com relação à função social. Então, eu tenho liberdade plena desde que eu não atrapalhe os outros, desde que eu não infrinja o direito dos outros. Tudo bem? Exemplo prático, consumidor idosa. Então, a consumidora idosa, né? Vejam, não estou sacaneando ninguém. Mas, lógico, a consumidora idosa vai ter dificuldade para adquirir um bem de tecnologia complexa, né? Então, se eu vou comprar uma pessoa de idade, vai comprar um celular novo, né? Claro que ele é mais vulnerável, ele tem menos conhecimento para saber o que realmente interessa, quais são as vantagens, quais são os números que fazem diferença naquela situação, né? Então, de repente, você vai comprar um carro, você já tem que ficar super preocupado para estudar, o carro é bom, o carro não é bom, tem alguma coisa que me interessa, tem algum problema, não tem problema, quanto tempo dura, já é complicado. E às vezes você tem isso em coisas menores. Imagine, o meu tio vai comprar um celular. Nossa, o tio vem aqui e quer que eu explique, fique horas dando aula para ele de como funciona, qual que é legal, se ele fez um bom negócio, um mau negócio. Então, lógico, as pessoas têm suas limitações, com base no quê? Na informação, no conhecimento, né? Então, esta é, assim, a situação que a gente coloca, né? Então, conhecimento, hipervulnerabilidade da consumidora idosa para efeito de uma compra de equipamento tecnológico, existe uma hipervulnerabilidade reconhecida. Essa hipervulnerabilidade reconhecida tem que ser suprida. A função do direito do consumidor é fazer o quê? Com que essa hipervulnerabilidade, de alguma forma, seja suprida, protegendo o consumidor na hora de fazer esse negócio. Então, essa hipervulnerabilidade, de acordo com o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, pode ser técnica, porque eu não conheço os meandros da coisa, pode ser jurídico, porque tem um contrato que eu não entendo o que está ali os argumentos, né? Então, tem fática, né? É fato que eu não conheço, que eu não sei, posso estar ali essa vulnerabilidade, ou informacional, não foi me dado condições, eu não entendo, não conheci, não me explicaram, não me colocaram informação. Então, assim, tecnicamente eu não conheço, juridicamente eu não conheço,
faticamente ficou demonstrado que eu não conheço, ou faltou uma informação. Então, qualquer um destes pontos podem levar para demonstrar que o consumidor está numa condição de vulnerabilidade. E estando em condição de vulnerabilidade, a balança está automaticamente desequilibrada. Qual é a função do direito do consumidor? Colocar a balança novamente de uma forma equilibrada. Então, a justiça tem que pegar aquele lado da balança que está mais alto, pôr o dedinho e apertar até ela ficar equilibrada de novo. Muitas vezes isso pode parecer injusto, tá? Aqui no direito do consumidor talvez não tanto, né? Mas pegue um empregador e leve ele para uma audiência de trabalho, para um processo trabalhista. Ele vai se achar a pessoa mais injustiçada do mundo, porque lá no direito do trabalhador, do trabalho, é feita a mesma coisa. Não vou entrar no mérito se está certo, uma condição vulnerável. Então, o direito do trabalho serve para equilibrar as duas coisas. Então, lá também o juiz põe a balança no lado do empregador e abaixa um pouquinho para ele chegar na mesma altura do empregado. Então, quando isso acontece, às vezes as pessoas têm bastante dificuldade de entender, mas a função de alguns ramos do direito é justamente fazer isso, trazer de volta o equilíbrio para a relação processual, né? Hoje o Código de Defesa do Consumidor é importante? Sim, porque eu tenho muita briga com banco, plano de saúde, o comércio eletrônico muito forte, né? Tenho aí vários mecanismos de facilitação do defesa do consumidor, eu tenho várias especializadas, eu tenho juizados especiais que são muito ligados a essa situação, eu vou ter delegacias especializadas ligadas especificamente a crimes e contra o consumidor. Então, nós temos vários elementos criados hoje no nosso sistema jurídico que foram fruto da alteração da nossa Constituição, que criou um Código de Defesa do Consumidor que tem ali vários quesitos, vários itens da sua política de consumo, né, que mencionam essa situação. Ok? Então, de uma forma assim, bem tranquila. Hoje a gente tem um reflexo direto. Fizemos o caminhando, desde lá de como era antes de tudo, né? Até vir a declaração do Kennedy, como que isso impactou, aonde que veio, caiu na nossa Constituição, e a nossa Constituição tinha um prazo para fazer o Código de Defesa do Consumidor, que não foi observado, mas mesmo assim, alguns anos depois, o código está aí e ele está funcionando. O sistema efetivamente funciona. Em resumo, nós saímos do Código de Hammurabi, falamos da importância do Kennedy, que criou as resoluções da ONU, que impulsionaram o nosso legislador constitucional, que obrigou a criação do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós saímos de 17 séculos antes de Cristo e saímos para a nossa Constituição atual. Síntese, é isso que vocês sabem e a aula está aí. Beleza, pessoal? Tudo em ordem? Aproveitaram a aula? Vai funcionar? Como é que estão? Alguma dúvida? Já devo deixar isso que está aqui disponível lá no Moodle para vocês. Não é bem a orientação, mas eu pretendo gravar essa aula e deixar lá no Moodle também. Quem sabe um dia vocês querem ver, né? Tranquilo, pessoal? Se tiver tudo ok, fiz chamada, deixei o material, dei a aula, está tudo dentro dos conformes. Da minha parte, vocês estão dispensados. Tenham uma ótima noite. Professor, eu Diga. não consegui pegar chamada. Quem é você? É Gustavo. Gustavo. Cacol. Ah, não. Gustavo tem presença dos dois. Beleza, obrigado, professor. Eu faço chamada, mas eu fico olhando na lista. Se tiver na lista, eu dou presença. Beleza, professor, obrigado. Professor, Valeu. você só confirma se meu nome foi cotado ali na lista, por causa que na hora do intervalo eu saí, eu voltei acho que uns 5 ou alguma coisa assim, minutos depois que se iniciou a aula. Não, quem é você? Carlos. Puta.
Tem algum nome antes? Não. Antes de mim é o Bruno, pela lista, né? No caso, por letra é o Bruno. Bruno Eduardo Sejanowski. Cara, eu não achei teu nome na lista. Isso não quer dizer nada. A única coisa que eu não posso é te dar falta. Fechou. Tá bom? Valeu. Beleza. Nem te cumprimentei hoje, né, professor? Tudo certo? Ô, tudo bom, Márcio? Tranquilo? Beleza? E sábado, não, vai ser sábado o jogo do Operário, né? Vai ser um fuzuê aí, né? Olha, eu vou te dizer assim. Deixa eu. Só um pouquinho, deixa eu parar de gravar. Que daí já vai.